O que os candidatos de Niterói têm planejado para a causa animal? É isso que a gente quer saber no mês de setembro, para quando chegar o dia 6 de outubro, nós sabermos em quem vamos votar. As políticas públicas vão afetar os nossos pets, os animais abandonados e os animais vítimas de maus tratos. Então, eles estão na nossa vida todos os dias. Então, é isso que a gente quer hoje com o Daniel Marques, que é atualmente vereador de Niterói. A gente quer saber quais são os seus planos, Daniel. E vamos começar primeiro você se apresentando, por favor. Obrigado, Juliana. Queria deixar um beijo para o Niterói Pet Friendly, para todo mundo lá que assiste. Bom, eu sou vereador, estou no segundo mandato. Eu criei a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais aqui nesse mandato. Advogado, meu mestrado é em Gestão Ambiental e protetor de animais há pelo menos 16 anos, fazendo aquela missão que todo protetor conhece, né? Da captura até a campanha de adoção e o pós-adoção. A gente participa disso aí com muito carinho. Então, obrigado e vai ser uma honra bater esse papo com a galera que te acompanha. Bora começar os trabalhos! Então, nossa primeira pergunta: você já participou ou já elaborou alguma lei, alguma medida para a política pública dos animais, seja na parte técnica, na consultoria ou como vereador da cidade? Muitas, né? Eu tenho assim, uma honra muito grande de ter sido idealizador da Lei 3153 de 2015, a lei que definiu em Niterói um rol, né? Os exemplos do que são maus tratos para ajudar ali a atuação da prefeitura. Então, quando a gente cria essa lei que mostra de quem é a competência para apreender um animal vítima de maus tratos, multar o infrator, a prefeitura, em tese, deveria estar fazendo isso, né? Que é multar, encaminhar à delegacia, né? O laudo veterinário, a multa, e a prefeitura de Niterói ela teria essa atribuição da delegacia continuar ali com a investigação. O sonho que a gente tinha lá em 2015 era que essas ações fossem conjuntas. Ou seja, chegou para a prefeitura ou chegou para a delegacia, qualquer condição suposta de crime de maus tratos, a atuação seria conjunta. O veterinário da prefeitura, a polícia, então, o caso é culposo, uma pessoa precisa de ajuda, não tem dolo, consegue ali adequar a vida dessa pessoa, ajudar essa pessoa, ótimo. Não, o caso é de maus tratos, essa pessoa realmente está infringindo a lei, vai conduzida à delegacia, fica presa, graças à, né, à lei sanção. Hoje não tem nem fiança, só vai sair na audiência de custódia. E aí sim, a prefeitura entraria com esse lar temporário para os animais vítimas de maus tratos, que ainda é uma luta que a gente não conseguiu, que a prefeitura abraçasse essa responsabilidade. Me lembro da lei de 2018, é uma lei estadual, né, que reformou o Código do Estadual. Eu ajudei muito apresentei 10 emendas enquanto cidadão em 2017, nessa discussão, e ali ficou instituído que o poder público ele tem responsabilidade por todos os animais em situação de maus tratos no estado do Rio de Janeiro. Então essa lei ela é um marco assim, para todo mundo que mora no estado, porque tinha uma discussão, né, assim, maus tratos, captura, castração, política de educação, fica só com o município. E a gente conseguiu mostrar que o governo do estado também tem essa obrigação de fazer o seu papel. Depois veio o RJPET, né, os castramóveis, tudo fruto dessa lei, né? Então, foi um avanço muito grande também. E aí tem a lei que garante a alimentação dos animais na rua, que era um problema grave aqui em Niterói, em área comum de condomínio, ou seja, sempre tem alguém que tira a alimentação da colônia de gatos, ou alguém que na rua chuta, joga no lixo a alimentação dos cachorros, e a gente agora, a partir dessa legislação, quem retirar essa alimentação pode ser multado. É uma lei importantíssima também. A gente tem a lei que proíbe tatuagem em animais, que é do nosso mandato. A lei do protetor microempreendedor, que está tentando construir uma solução para esse lar temporário dos animais vítimas de maus tratos. Então, essa lei garante que a prefeitura pode transferir dinheiro para o protetor que acolhe temporariamente o animal vítima de maus tratos, ou a prefeitura pode pagar a hospedagem via convênio. A hospedagem já existe, acolhe cobrando particular, mas ela teria lá seus canis e gatis para acolher os animais vítimas de maus tratos, a prefeitura pagaria e a gente teria aí um suporte muito melhor para que a polícia pudesse continuar atuando, né? E você está como vereador há quanto tempo? Eu fui vereador de 2013 a 2016
e agora voltei em 2020, ou seja, de 2021 até agora, todo o meu segundo mandato. Essa luta aí pelas legislações, Tem né? várias outras, tem a do síndico, que é obrigado a comunicar os maus tratos, que é uma lei Também importante, é do nosso mandato dessa legislatura. A gente tem a lei que todo mundo lembra daquele caso do segurança que espancou um animal. Aqui em Niterói, a empresa ela é responsável pelos seus colaboradores. Então, essa empresa pode até ter o seu alvará cassado se um funcionário dela provocar maus tratos a alguns animais. Então, tem bastante coisa que a gente está produzindo aí, a gente espera produzir mais. Daniel, você tem contato com as clínicas que hoje fazem atendimento para a população de baixa renda da cidade? Você tem noção de como está a realidade dessas clínicas, dessas pessoas? Sabe o que você precisa fazer ainda para melhorar essa situação? Sim, a gente, na verdade, vive muito do apoio desses veterinários, dessas clínicas que sensibilizam e nos dão suporte, né? Enquanto o governo do estado, municipal e governo federal não tem nenhuma política de atendimento gratuito, pelo menos na nossa cidade a gente não tem essa política pública, nenhum programa, né? A gente vai vivendo do suporte dessa clínica. A gente conhece a realidade deles, a gente conhece a realidade dos protetores, aflitíssimos com ter que pagar todos os custos de medicamentos, internações, etc., né? Várias organizações que já são organizadas, outros protetores que são independentes, e a gente tenta o tempo todo ajudar todos eles, né? Por isso que a gente luta bastante, por exemplo, por essa lei do protetor microempreendedor. É um exemplo. Se o protetor recebe para dar o lar temporário mensalmente, e dentro desse valor ela consegue tirar um dinheiro para ela, porque ela tem o tempo dela dedicado a isso, e é justo, né? Isso não é uma transferência de renda, está pagando por um serviço. E aí sim, a gente coloca nesse pacote os medicamentos, a gente coloca nesse pacote a alimentação. Então a gente acha que isso seria uma ajuda enorme aos protetores. Vários municípios do Brasil já fazem algo parecido. Quais municípios, você sabe? Maricá, por exemplo, né, criou o Mumbucão, que é uma moeda para os protetores que fazem esse lar temporário. É muito importante que as clínicas façam parte disso. E eu defendo muito abertamente que o atendimento veterinário para os animais vítimas de maus tratos, acolhidos por protetores, sejam realizados pelas clínicas particulares. Adoro a ideia do convênio com o HUVET, o Hospital Universitário da UF, que é em Niterói, mas não vai dar conta. Vai chegar um momento que não vai dar conta. A UF não tem ortopedista, a UF não tem internação, então não adianta a gente achar que vai resolver. Cada clínica fazendo o que sabe fazer de melhor, distribuído nos bairros da cidade, vai dar acesso a todo mundo, e o veterinário não fica chateado que ele está perdendo o mercado, ele vai receber pelo trabalho dele através da prefeitura, para animais vítimas de maus tratos e para parcela da população que está abaixo do nível da pobreza, né, os hipossuficientes, que eles possam também ter esse atendimento. Daniel, você falou de muitas questões de protetores e de pessoas de baixa renda, então eu queria saber se você tem contato com os protetores, se você sabe a realidade que eles passam com muitos pedidos o tempo inteiro, né, sem renda fixa e garantida para cuidar dos animais. E o que você tem como proposta, além do que você já falou do atendimento das clínicas, qual seria a sua outra proposta para a solução desse caso? Bom, eu sou muito grato aos protetores. Se não fosse a proteção animal, nada aconteceria na nossa cidade. Acho que a gente precisa diminuir essa responsabilidade da proteção animal, que hoje anda abalada até na sua saúde mental. Da captura ao lar temporário, aos remédios, à alimentação, todos o pós-operatório. Niterói ainda tem a castração, a RJPET, Castra Mais RJ, a prefeitura tem uma um pouco mais elitizada, mas ainda funciona. Mas fora a castração, o resto é por conta do protetor. E como a gente conhece essa dor, porque a gente resgata, eu já tive 23 ao mesmo tempo em hospedagem, a gente sabe o quão caro, o quão difícil é, né? Então, conheço essa realidade e a gente tem alguns remédios para amenizar essa dor. O principal delas, a prefeitura entender que ela também tem uma parcela de responsabilidade, seja no medicamento, seja no lar temporário, né? Nesse atendimento gratuito que a gente acabou de conversar, dá para dividir essa grande responsabilidade que é cuidar dos que não têm voz. Daniel, nós temos hoje a polícia, quando recebe chamados de maus tratos, alguns casos eles estão se recusando a fazer o atendimento, porque eles não têm para onde levar o cão. Então, devido a essa situação que a gente está hoje, o que você tem como proposta para a solução dessa situação?
Essa é uma aflição que eu posso dizer que está entre as principais de todo protetor de animal. E a delegacia de polícia, ela também tem esse problema, né? Assim, chega o registro de ocorrência, aí a gente vai ao local, constatou maus tratos. Faz o que com o animal, né? Isso é um desafio. Muitas das vezes, o nosso mandato recebe os telefonemas antes da ação. Vereador, a gente está com um caso aqui, você consegue a hospedagem? Senão a gente não vai. E isso é terrível. O protetor microempreendedor, essa lei que a gente aprovou, a prefeitura, enfim, a gente aprovou, o prefeito vetou. A gente derrubou o veto na Câmara, ou seja, os vereadores derrubaram a decisão do prefeito e agora a prefeitura entrou na justiça, pediu uma liminar para a lei não valer, perdeu a liminar. Essa não vai resolver, mas ela começa a atender porque, na nossa opinião, se a prefeitura faz um decreto e diz que os primeiros animais vão ser os vítimas de maus tratos com operação policial ou da própria prefeitura, o recado vai ser dado para quem maltrata. Porque assim, vai ter um monte de operação, vai ter um monte de protetor que vai receber para acolher esses animais, as hospedagens recebendo o valor justo. Também é bom fazer esse acolhimento e a gente acaba com esse problema preliminarmente. Ou seja, você imagina 60 dias de operações policiais, jornal, rádio, rede social, olha, maltratou em Niterói, tu vai preso, porque seu animal tem como ser acolhido, ele vai ser tratado, ele vai para a campanha de adoção, que é a proteção que faz. Então eu acho que isso tem um caráter pedagógico, assim, inibe novas condutas de maus tratos, porque as pessoas vão entender que em Niterói eles não vão ter vez. E essa é a nossa luta, a gente não entende por que o governo está tentando derrubar a lei. Se ele quisesse fazer de bom grado, ele tem essa competência, tem essa atribuição, é responsabilidade da prefeitura, nem precisaria fazer uma lei, a 3153 ajudaria, a gente só expandiu, a gente permitiu que hospedais e protetores possam receber. E a gente não consegue muito entender a lógica a lei é inconstitucional, sabe? Um monte de candidato ligado ao governo dizendo que vai fazer e acontecer, mas o próprio governo que está aí não quer fazer. Então, para a gente, soa muito hipócrita esse tipo de debate que é feito em época de eleição, se a gente está aqui lutando há 4 anos para aprovar essa lei e depois de aprovada acontece isso. Você tem algum programa, Daniel, que seja para a criação de um abrigo público ou para uma casa de passagem para animais filhotes, idosos, com alguma deficiência que precisam ser resgatados para depois poderem ser adotados? Eu não gosto da ideia de um abrigo único e muito grande. Eu acho que isso pode gerar uma série de responsabilidades que um prefeito na frente desiste da ideia, a gente tem um passivo lá de milhares de animais. Eu prefiro a ideia de pequenas casas de passagem, geridas pelo poder público, mas eu ainda acho que o que vai resolver são os protetores sendo remunerados para fazer esse acolhimento e, ao mesmo tempo, as hospedagens que já tem alvará, já tem canil, já tem gatil, fazendo parte disso. Se a gente tiver as casas de passagem com operação terceirizada, uma parceria público-privada, tem vários modelos, que possam acolher ali e o poder público não precisar construir algo, né, muito grande, eu acho que é o melhor caminho. Temos mais de 800 imóveis próprios da prefeitura na nossa cidade, são da prefeitura, a prefeitura é dona, então a gente pode usar esses que já estão construídos, botar uma empresa para fazer essa gestão, né? E a gente usar as hospedagens e os protetores para fazer toda essa rede de acolhimento. Eu defendo que esse é o caminho e a cidade que fizer isso primeiro vai resolver o problema, vai ser o maior caso de sucesso do Brasil. Eu espero que seja a nossa cidade, eu tenho trabalhado muito para isso. E você tem alguma proposta para um hospital público veterinário para a cidade? O que você acha dessa ideia? Eu acho que a ideia é boa. Eu já defendi lá 20 anos atrás, 15 anos atrás, um hospital público próprio também. Mas como a gente tem a UF aqui, é muito mais fácil fazer um termo de cooperação, mas não tacanho, como a gente tem ouvido esse que a prefeitura está fazendo, depois de muito enfrentamento nosso, né? Eu tive com o reitor, o diretor do hospital veterinário, diretora da faculdade de medicina veterinária, todos prometeram isso há anos atrás, parece que agora está saindo, mas 3 atendimentos por dia, sem ortopedia, sem internação, se a prefeitura subsidiar, eu conversei com eles têm interesse em ter ortopedista, em ter internação, tem que ter segurança ali naquele entorno do Vital Brasil, funcionar 24 horas. A gente defende que a prefeitura invista nisso, eu tenho lutado por isso, né? Inclusive, o Ministério Público já recomendou à prefeitura, dizendo que a gente tem razão e que eles têm que abrigar esses animais. Então não sou só eu que entende, o Ministério Público também entende que eles precisam fazer. E várias ações judiciais que eu movi para isso,
para o atendimento de veterinários. Os juízes também entendem como nós, como o nosso mandato. Então, assim, se tiver o Hospital da UF e as clínicas veterinárias cadastradas, eu acho que a gente vai longe, porque atropelou, tem as clínicas por ortopedista. O problema é uma esporotricose, tem que ficar de quarentena, vai ter lá a veterinária que faz esse serviço. Cirurgia de parte mole, internação, então dá para fazer usando a nossa rede de clínicas veterinárias particulares. O RJPET é um grande exemplo. Castração tem as unidades móveis, mas tem as clínicas em 50 cidades que funcionam castrando. Então a gente pode, pelas clínicas particulares, ampliar a castração e criar atendimento veterinário gratuito. Sim, então, no geral, você tem como ideia que descentralizar, eu acho, essa responsabilidade. Eu né? acredito que a UF pode fazer, a prefeitura banca e amplia bastante esse escopo. Os alunos vão amar, porque vão ter todos os tipos de doenças e intercorrências, né? Então é bom para a universidade e é bom para a população. Tendo a UF, não vai dar conta. A gente sabe disso. Tem que ter essa organização, esse planejamento com os particulares. Sim. Acho que é a solução. Sim. Daniel, agora é um pouco polêmico, porque nossos parques de cães na cidade, o que você acha da situação que nós temos hoje, do número e do tamanho de parques de cães, e se você tem proposta para ampliação dos que existem ou aumentar o número, como é que está o seu planejamento sobre isso? Eu tenho visto muito vídeo na internet de gente curiosa dizendo que é um erro se levar seus animais para o convívio com outros em parques, né? E assim, eu posso dizer para você e para todos que nos assistem, o primeiro parcão de Niterói nasceu porque a gente lutou muito por ele. Meu primeiro mandato é o do Vital Brasil, foi o primeiro parque que nasceu de luta da política do nosso mandato. Eu morava naquela rua. Aquela praça era usuário de droga, não tinha nada, fezes, urina, pessoa em população de rua ali, né, em situação de rua ali. Então, depois que o parcão chegou ali, a gente nunca teve uma intercorrência grave entre brigas de animais. E assim, o uso da praça é outro. A praça tem outra vida. São feiras de animais, enfim, mudou completamente. A gente deu vida e deu uso a uma praça. Então eu defendo a responsabilidade do animal, do seu tutor. Você não vai levar um animal que você sabe que é bravio, sem guia, sem coleira e sem focinheira. Você não vai entrar com esse bicho no parcão. Agora, uma vez que você faz isso, saiba, né? Direito civil, a responsabilidade é sua para indenizar, e até o direito penal, que isso pode ser configurado, sim, maus tratos. Então, é muito importante que as pessoas entendam o que é a sua responsabilidade, não culpar o parque, ou fechar o parque, ou deixar de ter parque, porque alguém não sabe lidar com o animal que ele é tutor. Assim, o Campo de São Bento é um outro exemplo, é fundamental ampliar aquilo ali, ali sim, é um perigo. É um negócio redondo, onde os animais ficam circulando entre eles. Eu acho muito ruim e dá para ampliar. Praça Getúlio Vargas em Caraí. A Zona Norte tem um parcão bacana no Horto do Fonseca, mas dá para levar para outros lugares, o Caramujo, por exemplo, Baldeador dá para fazer, Santa Bárbara dá para fazer. Eu defendo que a gente faça em todas as praças conversando com quem mora, porque a gente sabe onde tem o usuário aflito para deixar o seu cachorro em algum lugar em segurança, e eu defendo muito que é uma política de interação de pessoas e desses animais que precisam interagir, né? Então, sou um defensor, eu acho que dá para fazer com todos os cuidados necessários. Proposta para outro lado da cidade, que seria mais para a região oceânica, existe alguma, você já tem pesquisa, alguma possibilidade ou não está ainda nos planos? Tem uma promessa de que em Camboinhas teria uma, né? Eu acho que o Horto Abriu já, eu nem fui lá ver. Então, boa notícia, Camboinhas agora tem. Horto de Itaipu, eu não fui lá ainda, mas não fui lá depois da proposta, prometeram que teria até semana passada, ninguém falou nada, então acho que não tem. O Engenho do Mato tem boas possibilidades, acho que a região oceânica tem que ser contemplada assim como a Zona Norte, Pendotiba, né? Pendotiba Leste é um local que tem muita praça, muita área verde, muito terreno da prefeitura, que daria para fazer esses espaços também. Então, a gente tem hoje, como política pública, a vacinação gratuita de raiva, né? Contra a raiva, que é uma zoonose, né? Por isso tem uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde, né, no nível nacional. Mas muitas populações de baixa renda, principalmente, não têm acesso à vacina da adéctopla, nem a da gripe, que são fundamentais, e por isso seus animais acabam sendo acometidos dessas doenças, das doenças, né, que essas vacinas previnem. E você tem alguma proposta para que essas vacinas cheguem até essa população? E você tem pessoas ao seu redor na política
que te suportam nessas lutas todas que você faz, inclusive nesse caso de vacinas? Claro, a gente tem um aliado que é o deputado federal Marcelo Queiroz. A gente, inclusive, começou o Castra Mais RJ, super inovador. Está há um mês rodando, 3 ônibus castrando 12 municípios pela Sonipa, que é uma ONG que a gente adora, as pessoas são super sérias, 23 anos de ONG, né? A Sonipa. E aqui em Niterói a gente também tem um centro cirúrgico que começou com chip e com remédio pós-operatório. Então, acho que está encampando, né? E ter parceiro é importante para isso, porque uma das emendas parlamentares que eu desejo para 2025 é exatamente essa. A gente tem várias indicações legislativas, que significa dizer é um instrumento que o vereador sugere à prefeitura fazer desde 2021, que é a vacinação com V10 e V3, V4, enfim, para gato e para cachorro, para prevenir principais doenças. Isso significa economizar na política do atendimento veterinário. Porque se a gente vacina a população de rua, colônia de felino, animais semi-domiciliados e os animais abandonados nas ruas, que eles chamam de errantes, eu não gosto desse termo. Como é o nome? Errantes, animais errantes. Errantes. Eu acho que a população de animal de rua, matilha de cachorro e colônia de gato, deveria ser vacinada pelo poder público. Nosso mandato faz mutirão, a gente se vira enquanto frente parlamentar, vai nas comunidades, fala da importância do vermífugo, da castração, do controle de parasita, e a gente também disponibiliza essa vacina. A prefeitura tem absoluta possibilidade de fazer, tem grana, e a gente tem lutado por isso, porque outras prefeituras do Brasil já fazem, por multirões de vacinação, com essas principais vacinas que você citou. Então, a gente luta por isso e acha que cabe no orçamento, e é ótimo para economizar lá na frente. E agora um caso que eu particularmente acho difícil, que são a quantidade de pessoas revirando lixo na cidade. Parece que não tem nada a ver com animais, só que os nossos pets, o que a gente passeia na rua, né, eles estão em contato ali com todos os micro-organismos que podem ter naquele lixo, na rua, fica às vezes rastro, né, do chorume, do lixo, e o animal pisa, não só os nossos, como os animais de pessoas em situação de rua também. E isso contamina toda uma região. Você tem algum pensamento sobre isso, algum projeto sobre isso, para que essas pessoas tenham condições de escolher uma situação de vida melhor, para que não precisem passar por essa situação? Na verdade, a gente tem um número muito grande de população de rua em Niterói pela completa ausência de política de habitação e a política de abrigamento, né? O abrigo como algo provisório e a política de habitação como algo definitivo. Então, eu visitei os abrigos de população de rua. A gente não tem nenhum hoje que aceite o cara levar seu animal, por exemplo. Então, se essa pessoa, ou seja, homem ou mulher, tem um cachorro, está na rua e quer ir para o abrigo, pedir acolhimento, tentar uma inserção no mercado de trabalho, ela não pode levar seu cachorro. E a gente tem uma lei que obriga isso. E eles não estão cumprindo. Aí o STF deu uma decisão judicial, STF, dizendo que tem que ter. E a gente espera que eles façam isso logo. Vamos dizer que surgiu da cabeça deles, mas é a decisão judicial e é a nossa lei. E assim, quando as pessoas reviram o lixo, não é uma opção, óbvio, elas estão ali passando fome ou querendo alguma coisa para fazer uma reciclagem, revela uma outra fragilidade, que é a péssima política de reciclagem de Niterói. Se a gente tivesse uma boa política de reciclagem, uma boa política de habitação e de assistência, talvez a gente tivesse esse problema menor. População de rua vai existir? Acredito que sempre vai existir, ou pelo menos até que tenha um governo que leve isso mais a sério. E aí tem um outro problema que tem muito a ver com o que você falou. Tem muito veneno de rato, por exemplo, ou outros venenos nas calçadas, fruto desse lixo que fica toda madrugada. O rato chega, o que o condomínio faz? Coloca veneno. E aí são os nossos animais, ou os animais de rua, que vão se intoxicar. Isso tem acontecido em Niterói. É grave. Então, a CLIM precisa ter política de horário para recolher, política de como embalar esse resíduo, e gerar menos resíduo. Esse seria um movimento ideal se a nossa companhia de limpeza falasse com a sociedade civil e a gente conseguisse organizar isso bairro a bairro. Então, resumindo, falta política de reciclagem, de habitação, de assistência, e quem sofre, você tem razão, no final são as pessoas e esses animais, porque é veneno espalhado para tudo que é lado. Eu fiz uma lei que foi vetada pelo prefeito, que obrigava o controle de ratos, de outros insetos, ser feito com segurança, porque existem modelos tecnicamente apropriados,
que o animal de rua não consegue enfiar o fosso, o gato não consegue pegar. Infelizmente, eles vetaram e hoje a gente tem que usar leis ambientais para tentar combater o síndico mal informado que espalha veneno, o morador de uma casa particular ali que joga o veneno na calçada, no canteiro. Esquece que tem criança, que tem cachorro, que tem autistas nas ruas, que tem o cadeirante que vai levar aquilo na roda, a gente que vai levar aquilo no sapato para dentro da nossa casa. Então, é sério e precisa ter compromisso. Daniel, então eu te agradeço muito por ter dado a entrevista aqui para Imagina. gente, né? Acredito que muita gente conseguiu avaliar bastante das suas propostas. E eu quero te dar o espaço para você fazer suas considerações finais e falar com as pessoas onde elas podem te encontrar, na internet, telefone. Bom, queria agradecer a você, a Niterói Pet Friendly, né? A Juliana é uma querida amiga, assim, e parabéns pelo seu trabalho. Tenho acompanhado e visto como você faz os debates acontecerem. E eu quero dizer ao niteroense que a gente está em todas as redes sociais, é o oficial Daniel Marques, né? A gente vai repostar aqui também no Instagram. Mandem suas ideias, mandem suas sugestões, façam suas denúncias e reclamações para o nosso mandato. A gente até 31 de dezembro, com certeza estarei no mandato, depois vai depender do povo de Niterói. Eu estou nas ruas, a gente está sempre, né, atuando em Niterói, em todos os bairros. Fácil acesso, a gente tem um WhatsApp também, 99-315-2332. Então, assim, a gente está absolutamente aberto, não somos dono da verdade, mas a gente está imbuído de construir políticas que se sustentem ao longo do tempo. Chega de ficar casos isolados, a gente enxugando gelo. É possível, é necessário que a gente cuide dos protetores e que a gente cuide dos animais. Muito obrigado. Obrigada.